Moisés não se achava seguro para apresentar diante do faraó a mensagem de Deus. Qual era a mensagem de Deus? Deixe o meu povo sair. Quando ele apresentou a mensagem a Faraó, o que aconteceu? O Faraó endureceu o coração e aumentou as aflições ao povo, perseguiu, não deu mais palha para que eles fizessem os tijolos. Mas ainda, o próprio povo se aborreceu. Aqueles que haviam acreditado na mensagem de Moisés e certos de que a libertação viria, agora estavam desgostosos, estavam aborrecidos. Por quê? Porque não estava acontecendo o que eles previam. E dessa forma também confrontaram Moisés e Arão, como nós já vimos. Bem, mas Moisés continuava então apresentando as desculpas a Faraó. O texto que lemos agora, Êxodo 6, 28 a 30, ele vem novamente mostrar como é que Deus havia chamado a Moisés. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Moisés tinha essa dificuldade de oratória, essa dificuldade de ser eloquente. Mas agora, então, ele diz assim: Como é que o Faraó vai me ouvir? Vejam o texto da nossa lição. Deus se apresentou a Moisés como Yahvé, ou o Senhor, que significa que ele é o Deus pessoal e próximo do seu povo, o Deus que entrou em aliança com o seu povo. Esse Deus imanente, que está presente conosco, ordenou novamente a Moisés que falasse com Faraó. Com a falta de autoconfiança, Moisés mais uma vez apresentou uma objeção. Como é que o Faraó vai me ouvir? Êxodo 6:30. Aqui vemos não apenas a humildade de Moisés, mas também o seu desejo de fugir de uma tarefa que até então não havia sido bem sucedida. Moisés ainda estava procurando escapar dessa missão. Porém, o Senhor tinha uma solução para os questionamentos de Moisés. Moisés agora estava questionando que não tinha capacidade para falar, capacidade de oratória para falar e ser entendido por Faraó. Veja agora dos capítulo 7, dos versos 1 a 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar a Arão teu irmão. E Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Veja, a ordem divina viria de Moisés. Moisés é que receberia a ordem divina, mas ele ia passar essa ordem para Arão. Arão seria o porta-voz. Portanto, Moisés seria como Deus e Arão seria como o profeta. Essa é a provisão divina para o cumprimento da missão. O Senhor estava provendo para Moisés um porta-voz competente para explanar a mensagem que Deus dava a Moisés, que era a mensagem de libertação. Então veja, Moisés era como Deus, passava para Arão, Arão era como profeta e o profeta então falaria para Faraó. Em sua misericórdia, Deus providenciou Arão para ajudar Moisés. O líder de Israel falaria com Arão, que então se dirigiria publicamente ao Faraó. Moisés desempenharia o papel de Deus diante do rei egípcio e Arão seria o seu profeta. Esse relato apresenta uma excelente definição do que é um profeta. O que é um profeta? Como a Bíblia mostra que é um profeta? Um porta-voz de Deus que transmite e interpreta sua palavra ao povo. Assim como Moisés falou a Arão, que então anunciou a Faraó, Deus se comunica com um profeta que proclama seus ensinamentos ao povo. Isso pode ocorrer pessoalmente, de viva voz, ou como era mais frequente, o profeta recebia a mensagem e registrava por escrito. A função do profeta. Muitas vezes nós pensamos modernamente que um profeta é aquele que pode predizer o que vai acontecer no futuro. Mas não é isso. O profeta é um instrutor, o profeta é um mensageiro.
Ele pode até prever coisas do futuro, fazer profecias do futuro, mas ele essencialmente é aquele que conduz o povo, que ensina o povo, que traz a mensagem de Deus ao povo. Mas feito isso, irmãos, agora o Senhor Deus vai dizer para Moisés: olha, a tarefa não vai ser difícil. O título da lição dessa semana é Uma Missão Difícil, não é? E agora o Senhor vai dizer para ele o que vai acontecer. Versos 3, 4 e 5. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não me ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Veja, o que o Senhor estava dizendo assim: olha, a negociação com o Faraó não vai ser fácil. Ele vai estar com o coração endurecido. Lembra, já vimos também como a Bíblia diz que Deus endureceu o coração. Está na mentalidade hebraica, dizendo tudo que Deus permite é como se ele tivesse executado. Mas veja, o coração endurecido de Faraó faria com que ele não ouvisse. Aí então o Senhor faria sinais e maravilhas para convencer o coração endurecido do Faraó. Grandes manifestações de julgamento. E nós vamos estudar seguidamente as pragas, as grandes manifestações de julgamento. Mas por que tudo isso? Para libertar o povo, mas também para que os egípcios soubessem que eu sou o Senhor, que o Senhor era o Senhor. Vão conhecer o Deus de Israel. Lembra, o Faraó tinha dito assim: não conheça esse Deus. Ele conhecia muitos deuses pagãos, mas não conhecia o Deus de Israel. Agora, depois dessas tratativas todas, depois dessa negociação, depois desses sinais miraculosos, ele passaria a conhecer a Israel. Versos 6 e 7 agora mostra o consentimento, a aceitação de Moisés e Arão em fazer a obra que Deus estava propondo. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. Veja, fizeram conforme a vontade de Deus. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Dois anciãos, 80 e 83 anos. Não eram mais jovens na sua força física, mas foram falar com Faraó. Sabe, irmãos, a nossa lição diz o seguinte: os servos de Deus não se aposentam. Com 80 anos e com 83, muitos, a grande maioria de nós hoje já está aposentada. Alguns já estão aposentados há 20 anos. Mas agora, então, para a missão, para a obra de Deus, não há aposentadoria. Você pode ser idoso, você pode ter 70, 80, 90 anos, mas se apresentar à vontade de Deus, se apresentar à ordem de Deus para que você trabalhe, para que você testemunhe especialmente, você deve fazê-lo. Não há aposentadoria para os filhos de Deus. Mas o que vimos, irmãos, é que Moisés, um servo de Deus, alguém que fez a obra de Deus, quem sabe como nenhum outro, ele apresentou desculpas. E o Senhor foi questionando cada desculpa, foi anulando cada desculpa, para que ele pudesse fazer a obra que Deus queria que ele fizesse. Para que nós meditemos quais têm sido as nossas desculpas. Nós temos dado desculpas a Deus para não cumprir a sua missão. Temos dado desculpas a Deus para escapar da obra que Ele quer que façamos. E Deus nos abençoe, que a gente faça uma análise bem criteriosa, uma análise honesta, saber se nós estamos dando desculpas a Deus ou se nós estamos realmente cumprindo a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e que essa avaliação, caso nessa avaliação nós entendamos que ainda estamos dando desculpas a Deus, que essas desculpas sejam eliminadas e que nós possamos fazer a vontade que o Senhor Deus quer que façamos. Deus abençoe a cada um de nós.